Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 278. O perdão e a parábola do servo iníquo. O mandato aos 72 discípulos. Valtorta descreve a visão do dia 17 de setembro de 1945. Depois da refeição, Jesus diz aos pobres que se retirem e ele fica com os apóstolos e discípulos no jardim de Maria Madalena. Vão sentar-se lá no fim do jardim, bem perto das águas tranquilas do lago, sobre o qual algumas barcas estão velejando, ocupadas na pesca. Vão ter uma boa pesca, comenta Pedro, que está observando. Tu também terás uma boa pesca, Simão de Jonas. Eu, Senhor? Quando? Queres dizer que eu vá pescar para a refeição de amanhã? Então eu vou para o lago. Nesta casa não precisamos de refeições. A pesca que irás fazer será no futuro, no campo espiritual. E contigo estarão ótimos pescadores, e a maior parte será destes. Não estarão todos, mestre? Pergunta Mateus. Nem todos, mas os que perseverarem tornando-se meus sacerdotes terão sim uma boa pesca. Haverá conversões? Pergunta Tiago de Zebedeu. Conversões, perdões, encaminhamentos para Deus. Oh, tantas coisas. Escuta, mestre, tu disseste que se alguém não escuta o seu irmão, nem na presença de testemunhas, que se vá tomar conselho lá na sinagoga. Mas se eu compreendi bem o que nos disseste desde quando nos conhecemos, parece-me que a sinagoga vai ser substituída pela igreja, essa coisa que tu irás fundar. Então, aonde é que teremos de ir para fazer que sejam aconselhados os irmãos teimosos? Ireis a vós mesmos, porque vós sereis a minha igreja. Por isso, os fiéis irão a vós, ou para o conselho de que eles precisam para uma causa própria, ou para um conselho a ser dado a outros. Eu vos digo mais, não só podereis dar conselhos, mas podereis também absolver em meu nome. Podereis desatar das cadeias do pecado e podereis unir duas pessoas que se amam, fazendo delas uma só carne. E tudo o que tiverdes feito será válido aos olhos de Deus, como se fosse o próprio Deus que o houvesse feito. Em verdade, eu vos digo, tudo o que tiverdes ligado na terra estará ligado no céu, e tudo o que por vós for desligado na terra será desligado no céu. E ainda vos digo, para fazer-vos compreender o poder do meu nome, do amor fraterno e da oração, que se dois discípulos meus, e como tais eu entendo todos os que haverão de crer no Cristo, se reunirem, onde dois ou mais estiverem reunidos, se reunirem e para pedir qualquer coisa justa em meu nome, ela lhe será concedida pelo meu Pai. Porque grande poder é a oração, grande poder tem a união fraterna, e muitíssimo grande de infinito poder é o meu nome e a minha presença no meio de vós. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei eu no meio deles, e rezarei com eles, e o Pai não me negará a quem reza comigo. Pois muitos não obtêm o que pedem, porque rezam sozinhos, ou rezam para obter coisas ilícitas, ou rezam com orgulho, ou com o pecado no coração. Purificai o vosso coração, para que eu possa estar convosco. Depois rezai e sereis atendidos. Tá vendo? Gente, tá vendo? Olha só, tem gente que está querendo usar o poder da igreja e as promessas de Jesus Cristo dadas à igreja para pedir coisas erradas. E não vai ser concedido se tiver impura pessoa com intenções erradas. Tá vendo aqui? Então não adianta você estar reunido com o seu irmão, 2 reunidos, e querer pedir, né, que o Papa, vai lá, o Papa, você vai lá com os seus cardeais, os bispos, os padres todos reunidos, com o coração impuro, vai lá pro Papa e fala assim, ó, vai ter que aprovar, vai ter que aprovar o divórcio na igreja, a gente vai ter que perdoar o divórcio.
A gente vai ter que deixar as pessoas se divorciar, falar que tudo bem, que pode divorciar à vontade. Aí nós resolvemos, então, que nós ligarmos na terra será desligado no céu. Será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Então a gente pode fazer leis. Jesus falou que a gente pode fazer leis onde nós dois estivermos reunidos, ele está no meio de nós. Então a gente pode fazer leis à vontade. Até aprovar aborto a gente pode aprovar, anticoncepcional para as mulheres, para que os casamentos delas vinguem, para que eles fiquem casados e não sei o quê. Você está entendendo, gente? Que as pessoas podem pensar desse jeito hoje e pensam na igreja. Tá? Na igreja tem pessoas que pensam desse jeito. É essa contaminação que está na igreja hoje. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Prestem atenção. E ainda vos digo, para fazer-vos compreender o poder do meu nome, do amor fraterno e da oração. Que se 2 discípulos meus, e como tais eu entendo, todos os que haverão de crer em mim, se reunirem para pedir qualquer coisa justa em meu nome, ela lhes será concedida pelo meu Pai. Porque grande poder é a oração. Grande poder tem a união dos irmãos. Então são pessoas reunidas numa vontade humana, pedindo coisas humanas, em ordem humana, contra a divina vontade. E muitíssimo grande poder, infinito poder é o meu nome, e a minha presença no meio de vós. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei eu no meio deles, e rezarei com eles, e o Pai não negará a quem reza comigo. Pois muitos não obtêm o que pedem, porque rezam sozinhos, ou rezam para obter coisas ilícitas, ou rezam com orgulho, ou com o pecado do aborto, do adultério, no coração, e do sexualidade, luxúria, né? Purificai o vosso coração, para que eu possa estar convosco. Então não adianta ter 2 ou 3 reunidos e sem Jesus. Jesus não está no meio de gente que está impuro, querendo fazer leis em união fraterna. Falando que está em união fraterna, mas sem Jesus, porque está querendo aprovar leis erradas. É o que está acontecendo na igreja hoje. Tem na igreja gente que pensa desse jeito. Padres cardeais que pensam desse jeito. Pensam desse exato jeito, mas sem Jesus com eles. Jesus não está no meio deles. Então, eles vão rezar e não vão conseguir. Eles vão conseguir sem Jesus. E aí, eles vão conseguir pela força, por obrigar. Mas o Espírito Santo não vai conceder. O Espírito Santo não vai conceder, mas eles vão tentar e vão tentar lutar achando que conseguem. Eles vão tentar impor. E é o que está acontecendo na nossa igreja hoje. E Jesus quer purificar a nossa igreja dessas pessoas. Então, a gente está nesse momento. É muito complexo a situação que a gente está. A gente precisa manter a igreja, se manter na igreja, mas tendo consciência que a igreja está contaminada com pessoas que estão contra a vontade de Deus. E aí estão querendo mandar, que estão querendo enfiar a goela abaixo na gente, coisas que a gente não pode aceitar. Então a gente precisa resistir, porque Deus não está presente. Mas só que não tem o que fazer. A gente tem que orar por essas pessoas, pedir a conversão delas, porque a gente tem que confiar que Jesus não está presente. E se Jesus não está presente, essas pessoas nunca vão conseguir. E se elas chegarem a conseguir, a igreja vai acabar, porque ele vai destruir a igreja. Ele vai permitir que a igreja seja destruída. Jesus falou, vai permitir que a igreja seja destruída. Ele falou para as nossas místicas que a igreja vai ser destruída se ela ficar sem ele. Na hora que ele não estiver na igreja, que sentar o anticristo lá, já era. Vai renovar todas as coisas. Vai renovar as coisas. Mas a igreja vai permanecer, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Entendeu? Por isso que a gente tem que compreender que a igreja somos nós, são as pessoas que são fiéis a Jesus. Ele está com a gente, que somos fiéis. E a gente é a igreja, junto com os sacerdotes santos, que tem sacerdotes santos. Então está tudo misturado, o joio e o trigo. E a gente não tem como julgar quem é o joio e quem é o trigo. Né? A gente não tem como julgar. Se a gente olhar para uma multidão de sacerdotes, a gente não sabe. Se a gente for na Aparecida, tem joio e trigo misturado. Se você for lá no Vaticano, tem o joio e o trigo misturado. Então não tem como você chegar e apontar quem é que está com Cristo e quem não está. A gente não tem como fazer. Só Jesus que pode fazer isso. Então a gente tem que ficar quietinho esperando esse momento, que é o próprio Deus quem vai resolver isso para nós. Não tem como a gente pôr a mão nessa situação.
entendeu? Não adianta. Mas tem pessoas que querem resolver e querem pôr a mão nessa situação e querem, por força também, corrigir a igreja, purificar a igreja. E aí, não dá certo, né? É complexo isso, né? Então, Pedro está pensativo e Jesus o vê assim e lhe pergunta a razão. Pedro explica então. Estou pensando nos grandes deveres que estamos para assumir com essa igreja e tenho muito medo disso, medo de não saber cumpri-los bem. De fato, Simão de Jonas, ou Tiago de Alfeu, ou Filipe, e assim por diante vós não o saberíeis. Mas o sacerdote Pedro, o sacerdote Filipe ou Tomé saberão cumpri-los muito bem, porque o farão unidos à divina sabedoria. E quantas vezes teremos que perdoar os irmãos? Quantas se eles pecarem contra os sacerdotes e quantas se eles pecarem contra Deus? Porque se for acontecer naquele tempo, como acontece agora, certamente irão pecar contra nós, pois estão pecando contra ti tantas e tantas vezes. Diz-nos se devo perdoar sempre, ou um certo número de vezes, 7 vezes ou mais ainda, por exemplo. Não te digo 7, olha, falando pra gente, olha, gente, a gente perdoar essas pessoas que estão erradas. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Um número de vezes sem medida, porque também o Pai dos céus vos perdoará muitas vezes. Um grande número de vezes a vós, que deveríeis ser perfeitos, e como ele faz convosco, assim deveis fazer, porque vós representais Deus na terra. Mas antes de escutar, vou contar uma parábola que vai servir para todos. E Jesus, que estava rodeado só pelos apóstolos em um pequeno quiosque de buchos, vai caminhando ao encontro dos discípulos que estão respeitosamente agrupados em um lugar onde há um tanque cheio de águas limpas. O sorriso de Jesus é sinal de que ele vai falar, e enquanto ele vai indo, com seus passos lentos e compridos, com os quais percorre grandes distâncias em poucos momentos e, portanto, sem precisar apressar-se, os discípulos ficam todos alegres, como crianças em volta de quem as faz ficar felizes, e reúnem-se em círculo. Uma coroa de rostos atentos, até que Jesus chega e vai encostar-se ao tronco de uma árvore alta e começa a falar. Tudo o que eu disse antes ao povo é agora aperfeiçoado, para vós que do meio deles sois os escolhidos. Pelo apóstolo Simão de Jonas me foi dito, quantas vezes deverei perdoar? A quem e por quê? Eu lhe respondi em particular e agora repito a todos a minha resposta quanto ao que é justo que fiquei sabendo desde já. Ouvi quantas vezes e como e por que se deve perdoar. É preciso perdoar como Deus perdoa, e ele, se alguém peca 1000 vezes e depois se arrepende, ele perdoa 1000 vezes. Contanto que seja que no culpado não há mais o desejo de pecar, mas que este é apenas produzido pela fraqueza do homem. No caso de persistência voluntária no pecado, não pode haver perdão para as culpas cometidas contra a lei. Mas enquanto essas culpas produzirem em vós a dor, perdoai individualmente. Perdoai sempre a quem vos faz mal. Perdoai para seres perdoados, porque também vós tem desculpas para com Deus e para com os irmãos. O perdão abre o reino dos céus, tanto para o perdoado como para o que perdoa. Isto é semelhante a este fato que aconteceu entre um rei e seus súditos. Um rei quis ajustar as contas com seus súditos. Chamou-os, pois, um depois do outro, começando por aqueles que estavam em mais alta posição. Chegou um que lhe devia 10.000 talentos, mas o súdito não tinha com o que pagar o adiantamento que o rei lhe havia concedido para que ele pudesse construir casas e fazer outros diversos serviços. Na verdade, por muitos motivos, uns mais e outros menos justos, e não tinha usado com o necessário cuidado da soma recebida para fazer aquelas coisas. O rei patrão, indignado pela preguiça do súdito e pela falta do cumprimento da palavra por parte dele, mandou que ele fosse vendido, ele, a mulher e os filhos e tudo o que ele tinha, até que desse para pagar a sua dívida. Mas o súdito se jogou aos pés do rei, e entre prantos e súplicas assim lhe rogava, deixa-me ir, tenha um pouco de paciência ainda comigo, que eu te pagarei tudo o que te devo até o último centavo.
E o rei, com dó de todo aquele sofrimento, era um rei bondoso. Não somente resolveu atender ao homem, mas depois, tendo ficado sabendo que entre as causas da pouca atividade daquele homem e da falta do pagamento, havia também a de que ele tinha estado doente, e resolveu perdoar-lhe a dívida. O súdito saiu dali feliz, indo embora. Mas ao sair, encontrou no caminho outro súdito, um pobre homem a quem ele havia emprestado 100 denários, tirados dos 10.000 talentos recebidos do rei. Animado pelo favor que o rei lhe fizera, achou que agora podia fazer tudo o que quisesse, e agarrando aquele infeliz pelo pescoço, lhe disse: entrega-me já o que me deves. Foi em vão que o pobre homem, chorando, beijando-lhe os pés e gemendo, lhe dizia: tem piedade de mim, sou um infeliz. Tenha um pouco de paciência que eu te pagarei tudo até o último centavo. O súdito desapiedado chamou os soldados e fez levar para a prisão o infeliz, até que ele se decidisse a pagar-lhe, sob a pena de perder a liberdade ou até a vida. O acontecido, então, chegou ao conhecimento dos amigos do infeliz, os quais, muito entristecidos, foram contá-lo ao rei e patrão. E este, posto a par do que lhe contaram, mandou que levassem à sua presença aquele servidor desapiedado, e olhando severamente para ele, disse: servo iníquo, eu te havia ajudado antes, para que te tornasses misericordioso, e para que pudesses ter riqueza, e te ajudei também ao perdoar a tua dívida, por causa de quanto me imploravas que eu tivesse paciência. Tu não tiveste dó do teu semelhante, enquanto que eu, o rei, de ti me compadeci, porque não fizeste a ele o que eu fiz a ti. E irado, o entregou aos carcereiros para que o detivessem até que ele tivesse pago tudo, dizendo: como ele não teve dó de alguém que bem pouco lhe devia, ao passo que recebeu de mim, que sou rei, tanta piedade que ele não ache agora piedade em mim. Assim também fará o meu Pai convosco, se fordes desapiedados, para com os vossos irmãos, se vós, tendo recebido tanto de Deus, fordes culpados, mais do que não é um simples fiel. Recordai-vos de que em vós existe a obrigação de serdes, mais do que qualquer outro sem culpa. Recordai-vos que Deus vos concede adiantado um grande tesouro, mas quer que presteis conta dele. Lembrai-vos de que ninguém como vós deve saber praticar amor e perdão. Não sejais servos, que para vós quereis muito e depois nada dais a quem vos pede. Como fizerdes, assim vos será feito, e vós serão e vos serão exigidas também contas de como fazem os outros, que são arrastados para o bem ou para o mal pelo vosso exemplo. Oh, que em verdade, se tiverdes dado exemplo de santidade, possuíreis no céu uma glória muito grande. Mas, igualmente, se derdes exemplo de perversão, ainda que seja somente de serdes preguiçosos em vos santificar, sereis duramente punidos. Eu vos digo mais uma vez: se algum de vós não se sente com coragem para ser vítima de sua própria missão, que vá embora. É preciso que não falte a ela, e eu digo que não falte nas coisas realmente ruinosas, para a sua própria formação e a dos outros. E saiba ter a Deus como amigo, tendo sempre no coração perdão para com os fracos. Então, a cada um de vós que souber perdoar, será dado por Deus Pai o perdão. Nossa parada aqui terminou. A festa dos tabernáculos está próxima. Aqueles a quem eu falei em particular nesta manhã, a partir de amanhã, irão à minha frente, anunciando-me as populações. E os que ficam aqui não se sintam desprezados. Eu detive aqui alguns deles por motivo de prudência, e não por desprezo para com eles. Eles ficarão comigo e logo eu os mandarei, como estou mandando agora os primeiros 72. A messe é muita, mas os operários são sempre poucos em relação à necessidade. Portanto, haverá trabalho para todos, e ainda não basta. Por isso, sem ciúmes, rezai ao dono da messe para que mande sempre novos operários para a sua colheita. E agora, ide. Eu, os apóstolos, completamos, nestes dias de parada aqui, a vossa instrução acerca do trabalho que tereis que fazer. Repetindo aquilo que eu disse antes de mandar os 12. Um dentre vós me perguntou: mas como é que eu curarei em teu nome? Tratai sempre primeiro do Espírito. Prometei aos enfermos o reino de Deus. Se souberem crer em mim e tendo visto neles a fé, mandai a doença que se vá embora e ela se irá. E assim também fazei com os doentes do Espírito. Acendei neles primeiro a fé,
Comunicai-lhes com uma palavra segura a esperança. Eu virei em seguida pôr neles a divina caridade, assim como eu a coloquei em vossos corações. Depois que crestes em mim e esperastes na misericórdia. E não tenhais medo nem dos homens nem do demônio. Eles não vos farão mal. As coisas de que haveis ter medo são a sensualidade, a soberba, a avareza. Por estas podereis entregar-vos a Satanás e aos homens satanases, pois esses também existem. Ide, pois, ide à minha frente pelos caminhos do Jordão, e quando chegardes a Jerusalém, ide unir-vos aos pastores no vale de Belém, e com eles ide a mim, ao lugar que já sabeis, e juntos celebraremos a festa santa, e voltaremos depois mais fortalecidos ao nosso ministério. Ide em paz, eu vos abençoo, com o nome santo do Senhor. E assim termina a visão. Vide.